Vou deixar a professora Thaisa hoje fazer a abertura. Vim correndo, ela já estava aqui, né? Acho que podemos começar, Thaisa. Então, boa noite a todos e todas, né? É com grande prazer, né, que abro esse Clube do Conto, nessa sessão do Clube do Conto, né? Trazendo novamente, né, em pauta o nosso grande escritor Guimarães Rosa, né? Com o tema, né, As Travessias da Infância, né? E hoje o texto, A Terceira Margem do Rio, né, que foi publicado no último livro do Guimarães Rosa, né, Primeiras Histórias, né, e o último livro publicado em vida, né, por Guimarães Rosa, e com a mediação, né, da Josiane Simone Deckman Lima. Obrigada, Simone, pela parceria, e a palavra está com você. Obrigada, Josiana. Então, obrigada. Eu que agradeço o convite para estar aqui no Clube do Conto. Fico muito contente com esse convite. Tenho um prazer enorme, né, de estar junto com vocês aqui nesse debate. E, bem, não é qualquer autor, né, João Guimarães Rosa é um autor, com certeza, que fez uma diferença enorme, né, na nossa literatura brasileira. Eu arrisco a comparar ele com James Joyce, né, na forma da sua escrita criativa, né, e eu pensei, para a gente começar, o que vocês acham, se a gente poderia ler o conto? Ou vocês não costumam ler? Como é que funciona? Como é que vocês geralmente fazem? Nós não costumamos ler o texto, porque a gente entende que o pessoal já leu, né? Mas, se você quiser ler os trechos... acho que a Josiana está... Não tem problema. Estão me escutando? Agora sim. Agora Oi? Sim, a imagem está travando um pouco, Josiana. Será que eu fecho a imagem, a câmera? Ou não? Nós podemos fechar a nossa câmera e você deixa aberta. Nós fechamos as nossas e você deixa a sua, acho que facilita. Vamos lá. Eu preferia ver vocês também. Bem, todos que estão aqui na sala leram o conto? Sim. Ótimo. Então, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né, a professora Berenice e também a professora Thaisa, para estar aqui hoje, mediando essa conversa, nesse enigmático conto A Terceira Margem do Rio, que se encontra no livro Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Então, o pai, né, eu vou fazer um rápido resumo aqui da história, mas depois a gente vai aprofundando cada ponto, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não pretendo aqui, né, dar uma explicação do conto, uma interpretação, porque é um conto que dá margem, né, para muitas interpretações, mas eu vou falar a partir do meu lugar de psicóloga, de psicanalista, né, a partir desse lugar que eu falo, fazendo uma leitura possível, né, do que me toca nesse conto. Mas ele realmente abre para muitas interpretações. Tá? Eu acho que seria interessante, eu vou começar falando e depois gostaria que cada um pudesse falar também. Tá? Então, o pai, sempre taciturno, decide certo dia ir-se em canoa projetada para conter apenas o remador para o meio do rio, que naquele tempo ficava próximo à casa da família. A sentença irada da mãe, que regia, prenuncia um paradoxo estruturante. Você vai, você fica.
Você não volta mais. Os 3 filhos em silêncio assistem à partida do pai, que abençoa apenas um deles, aquele que pede para ir junto com ele. O tempo transcorre com o rio, e o pai ali permanece, sem jamais aportar em nenhuma das margens. Do filho abençoado recebe parcos alimentos ao longo dos anos e das margens. Sua enigmática resolução inquieta a todos, que não tardam em apresentar profusas interpretações. É doidice, pagamento de promessa, doença contagiosa ou até premonição da missão de Noé. A família, membro a membro, abandona o lugar, permanecendo tão somente o filho de resto. Já velho e sempre acompanhado por um não saber a explicação e uma tanta culpa, o filho apela ao pai para que troquem de lugar. A resposta positiva deste enche o filho de pavor e ele corre afugentado. A partir daí, do pai nunca mais se sabe o paradeiro, e ao filho falido resta esperar pela morte para que finalmente possa ser posto em uma canoa rio abaixo. Então, eu penso assim, né? Nessa característica de Guimarães Rosa. Eu visitei um museu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde tem a obra do Guimarães Rosa, né? E escutei também áudios, li algumas coisas, e após ter lido o livro dele, livros, né? Também vi numa entrevista em que a filha falava o seguinte, né? Ela disse: pai, você só foi uma vez no sertão. Como você escreve sobre o sertão? E ele respondeu: o sertão, minha filha, está dentro de nós, né? E aí eu penso aqui que ele nos faz essa imersão interna, né? Adentrar no sertão ou no rio interno de cada um. E tem uma autora que ela faz uma relação, fez uma pesquisa e uma relação de Guimarães Rosa e a psicanálise, a Tânia Rivera. Não sei se vocês conhecem, acho muito bacana, né? E eu vou pegar alguns trechinhos só. Interessante aqui que ela, no início do livro, né, da pesquisa dela, ela aborda aqui uma entrevista concedida a Gunther Lorenz. Guimarães Rosa falou que conhecia muito da literatura alemã, né, dos textos de Goethe, Rilke, e também de uma importância monstruosa de Freud. Todos esses autores, prossegue o escritor, me impressionaram e influenciaram muito intensamente, sem dúvida. Segue ela. Talvez a psicanálise tenha mesmo uma importância monstruosa para a literatura no século XX, com Joyce de um lado e a escrita automática dos surrealistas de outro. Ela ajudou a abrir possibilidades estilísticas que a obra do nosso Guimarães Rosa explora de modo único. No entanto, né, a influência da obra freudiana na literatura, a gente está falando aqui, mas também Freud não cansava de pontuar a importância da literatura e dos escritores criativos. Né? O poeta ou escritor de ficção é admirado por Freud como detendo um saber sobre o homem muito mais direto que aquele arduamente obtido pelo analista, na busca de conhecimento que se singulariza em cada tratamento. A arte, em geral, e a literatura, em especial, assume na psicanálise o papel de terreno a ser explorado para que se legitime o alcance universal das hipóteses clínicas, permitindo que ultrapasse o interesse psicopatológico e terapêutico das formulações freudianas
para a criação de uma verdadeira teoria do homem. Então, Freud falava, né? Onde um psicanalista está, o artista já esteve antes, já chegou antes, né? O escritor criativo nos abre caminho. Então, a gente quer seguir esse caminho, né? Junto com vocês aí, seguir um pouco desse caminho. E aí me chamou muita atenção quando, no início do conto, né, tem um significante que é a estranheza desta verdade. Né, porque o ato do pai movimenta não só a família, né, mas também toda a cidade, todo lugar. Tem pessoas de fora para entender o que está acontecendo, né? E esse texto ele é narrado pelo filho. É pelo olhar do filho que nós vamos sentindo a tristeza e a estranheza diante da escolha do pai, de estar perto e longe da família, solto solitariamente. O tema do estranho, né? Eu fiquei pensando nessa coisa do estranho também. Quando a gente ouve as notícias, né, de que alguém cometeu um crime hediondo, como entre aspas, habitual, né, que se vá perguntar à família, aos vizinhos, às pessoas que conheciam aquela pessoa, como ele era antes, né, se ele tinha dado indícios de algo, que algo iria acontecer. E muitas pessoas acabam falando, nossa, ele era um bom homem, ele era uma ótima pessoa, era um pouco quieto, mas ele é o jeito dele, né, enfim. E aí eu penso que isso marca um estranhamento, né, de algo inesperado. E também remete a a uma divisão do sujeito, né, que nós somos nós mesmos estranhos em nós mesmos, né? Há uma estranheza, também uma divisão, né, da humanidade, do homem em si, né? Falando de humanidade. Nessa questão do inconsciente, né? Então, há algo que de repente ultrapassou e que não se sabe explicar. E o tema do estranho, ele foi trabalhado por Freud em 1919, né? Em alemão, estranho é unheimlich. Alguém lê alemão aqui? Unheimlich, né? Você gosta de alemão, Ângela? Né? Então, Heimlich é o que não é doméstico, caseiro, e também pode ter o sentido de esquisito, misterioso e perigoso. Ele vai citar os tratados de estética, né, que em geral se ocupa do belo, e não se ocupa muito da repulsa e da aflição. Na pesquisa do Freud, ele encontrou um trabalho sobre o estranho em Jansch, em 1906, onde ele falava que o estranho é uma categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho e a muito familiar. Como é possível que o familiar pode tornar-se estranho e assustador? Né? E aí o que Yancey explicava é que o sentimento de estranheza tinha a ver com uma incerteza intelectual, de maneira que o estranho seria sempre algo que não se pode abordar. Mas indo mais adiante nessa pesquisa, né, até na linguística e no significado da palavra, né, ele foi procurar Heimlich. Heimlich é que tem a ver pertencente à família, né, ou a casa ou a família, considerado como muito amistoso e íntimo. Outro significado de Heimlich, que quando a gente fala de é a negação, e Heimlich seria familiar. Então, seria que denota a negação de familiar, né? Mas aí também, indo para o significado de Heimlich, também pode ser o que é oculto da vista. Por exemplo, né? Lugares Heimlich, o que deve ser escondido.
o mais interessante é que entre os diferentes matizes do significado de Heilig, exibe também o idêntico ao seu oposto. Então, a gente pode dizer que Heilig é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas vem à luz. E o seu oposto, né, Heilig, também no dicionário de Grimm, os funcionários que dão importantes conselhos têm que ser mantidos, conselhos que têm que ser mantidos em segredo pelo Estado são chamados de conselheiro Heilig. Faraó chamou José de ele a quem os segredos são revelados, conselheiro Heilig. Então, chega um ponto nessa pesquisa de Freud que ele vai ver que em Heilig há um duplo sentido, né? Ao mesmo tempo familiar e amistoso, mas também algo que pode ser, que não pode vir à vista, é assustador, né? Então, Heilig seria uma subespécie de Heilig. Por que a gente está falando disso? Né? Para a gente falar também que a mesma origem da estranheza se dá quando da loucura o leigo percebe forças antes insuspeitas em seus semelhantes, ao mesmo tempo, tem vagamente consciência dessas forças em remotas regiões de seu próprio ser. Então, quando a gente fala da estranheza, a gente fala que também é algo familiar. Porque nem tudo que é, senão a gente poderia dizer, o que é novo pode causar um estranhamento. Mas não é bem assim, nem tudo que é novo causa estranhamento. O que causa estranhamento é quando algo retorna à consciência e que eu não estava na consciência porque foi reprimido, por causar mal-estar, né? Sofrimento, e quando isso retorna à consciência, há um estranhamento, né? É interessante, né? Eu acho que cada um de vocês já passou por uma sensação de algo estranho. Freud mesmo relatou uma experiência de que ele estava no trem e a porta do trem abriu e espelhou a sua própria imagem. E num primeiro momento, ele sentiu um estranhamento, né? E ele pensou, que homem antipático, não é? E aí ele foi também falar sobre esse estranhamento, né? Como que o sentimento de estranheza, se a gente for a fundo estudar, vai nos trazer a algo de familiar, né? Nos remontar a algo familiar. Dito isso, né? E voltando aqui para o nosso texto, o que causa estranheza em todos ali? Né? Não saber o motivo, o que fez esse homem tomar esse ato, né? Este pai tão quieto, que na verdade, após esse ato, houve um antes e um depois. Ele se tornou mais presente, talvez, do que antes. A gente diz, quando da morte do pai, ele se torna mais presente. É como um tótem, né? Ele não está mais ali, mas há uma representação dele. Então, esse pai, perto e longe ao mesmo tempo, ele fica presente na conversa, nas falas e também no pensamento. Porque eles dizem, né? Do pai não se fala, mas do pai não se pode se esquecer. Né? E eu vou falar mais um pouquinho, daí vou passar a palavra para vocês também, que eu quero ouvir vocês. Né? Pensando também um pouco agora com Lacan, né? Jacques Lacan escreveu um texto chamado Litura Terra, em 1973. Né? Um texto onde ele voltou da viagem ao Japão e ele apresentou
algo mais sobre a letra, né? A letra faz litoral, figurando um campo inteiro que serve de fronteira para outro. A letra faz margem e delimita registros. E acho muito interessante, né? E a Tânia Rivera também aponta isso, também me chamou muito a atenção, quando na escrita, na própria escrita, Guimarães Rosa faz a divisão de rio. Quando ele diz rio, 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 as três margens, né, do rio. Até mesmo ele delimita na escrita. Deixa eu ver onde que seria mais interessante aqui. Então, a terra, literatura, segundo Lacan, do litoral faz terra, sendo rasura de traço algum que seja anterior. Quando o pai nega, né, a ida dele, fica um não saber. A letra falar sobre isso, a letra desenha um furo no saber. O que talvez obrigue Lacan, né, aqui, em Literatura Terra, amplas fórmulas. A borda do furo no furo do saber não é isso que ela desenha. Não é isso que ela desenha? Então, a gente diz que a palavra, a letra, né, ela faz um contorno ao redor do vazio. Né? E que a gente não pode dizer tudo de um acontecimento. Né? Então, ele tenta explicar essa saída do pai, mas nada explica. As palavras contornam esse vazio. Sou culpado do que não sei. Aí a gente pensa, né? Quando alguém vai embora, quando a gente perde um ente querido, alguém vai embora. Eu lembrei também de uma paciente que a mãe foi embora quando ela era criança, né? Então, essa paciente lembra muito bem, é uma paciente de bastante tempo atrás, né? Lembrava muito bem do último dia em que ela esteve com a mãe. Que a mãe fez o prato preferido para os filhos, que serviu uma mesa muito boa, os alimentos, que comprou picolé de sobremesa, e que depois de comerem o picolé, ela abanou e foi-se embora, e nunca mais os viram, nunca mais a viram, né? E ela ficou com essa questão, o que fez a mãe ir embora? E ficou essa culpa, mas ela era mal educada, ela não obedecia a mãe, quando a mãe mandava fazer algo, ela fazia pirraça, né? Então, quando um outro vai embora, fica essa pergunta, e fica esse sentimento de culpa de que algo eu fiz para esse outro ir, né? Estão me perguntando aqui sobre porque ele fala o texto todo desse sentimento de culpa e não sabe o porquê, né? E também quando um ente querido morre, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que poderia talvez ter feito algo a mais, que não fez o suficiente, mesmo sabendo que fez tudo, né? Que procurou todos os meios, todos os cuidados, mas fica esse sentimento de eu podia ter feito mais, né? Ou mesmo quando em algum momento da vida a gente teve uma briga com aquela pessoa, porque afinal de contas nas relações isso é natural, a gente entrar em algum desentendimento, né? E às vezes falar ou pensar algo, que podia sumir, que podia desaparecer, né? Tomara que suma essa pessoa da minha frente, né? Mas é claro que isso passa naquele momento e foi, né? Mas se de repente isso chega realmente a acontecer, volta aquele pensamento, nossa, mas aquele dia eu pensei, né? E aí Freud diz, isso é o pensamento mágico da criança, que a criança acha que o que ela pensa vai acontecer, né?
E é um resquício desse pensamento mágico que fica no adulto, né? De uma crença de onipotência do pensamento, que se algo realmente acontece, olha, eu pensei isso e aconteceu. E aí também sentimento de culpa, né? Então, sou culpado e não sei de quê. E quando ele se indaga no final, né, que ele diz que vai ocupar o lugar do pai na canoa, né, parece uma tentativa aí de saldar essa dívida, né, com a culpa. Mas saldar essa dívida com o próprio corpo, né, seria a morte do sujeito. Então, ele, né, na tentativa de saldar a dívida, se oferece aí. Seria a mortificação dele, né, do próprio corpo, colocando seu corpo ali, em algo que era do desejo do pai e não dele. E aí a gente pode, o corpo, né, deve permanecer em uma terceira margem. Então, eu vou continuar um pouco com a Tânia aqui, Rivera, depois eu vou comentar. A terceira margem talvez seja, então, a própria escrita. Ou melhor, se a escrita estabelece duas margens, a poesia é a exploração de sua terceira margem. Uma margem seria talvez aquela em que se situa o escritor. A outra estaria o leitor. Os dois à margem de algo que os ultrapassa. Vem da parte de além. Ponto perpétuo. Mas também o situa brevemente. Rio, rio, rio. Separando-os. Rompe-se o espelho entre eles. O rio não é aquele que o mito reflete Narciso, mas o São Francisco. Provavelmente. Rio fundo, grande, largo de não poder ver a forma de outra beira. Rio cheio de correnteza, onde tudo rola ao perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto e de esbarro. O rio, o conto cerra o espelho. O semblante, agora pensando em semblante, né? Pensando assim no que nós imaginamos a respeito das nossas figuras parentais, né? Do ideal que nós criamos na infância, né? Eu achei muito interessante que no convite está ali da infância, né? O ideal na infância que nós fazemos dos nossos pais, que a gente pode dizer de um semblante, né? Que pode ser rompido quando algo, né, acontece e a gente não reconhece esse ato. Quando eles não são mais os nossos super-heróis. Então, o rio, o semblante, ao se romper, evoca o gozo, segundo Lacan. O que se evoca de gozo ao se romper um semblante é isto que no real se apresenta como ravinamento das águas. Que marca fica aí? A indicação reiterada de que se trata aí de nosso pai e nossa mãe, na pluma de Guimarães Rosa. Contudo, conjuga as duas margens nesta terceira. Corrente móvel, enxurrada que escreve a nós todos, ausentando-nos, porém, de nós mesmos e calando-nos, metendo-nos rio adentro. Eu penso que a escolha dele, que na verdade, no final, ele escolhe pela vida. Não é? Ele vai chamar o pai por sentimento de culpa, né? Querer se colocar no lugar do pai, para pagar a dívida com o pai, que ele acha que tem culpa de algo, né? Mas aí o que acontece? Ele sai correndo. Então, ele opta pela vida, né? Pela separação, pela terceira margem.
Estamos sempre próximos e longe dos nossos familiares. Às vezes próximos, às vezes longe. Será que não é isso que nos possibilita desejar algo para além da simbiose? Né? Algo para além. Então, eu vou abrir agora para comentários, ouvir vocês. Já falei muito, né? Eu era só para mediar, acho que eu já exagerei aqui. Eu acho que essas palavras, Josiane, foram muito provocativas. Foi para provocar mesmo. Especialmente quando você diz, né? Eu gostaria até que você repetisse essas últimas palavras, porque eu acho que elas desencadeiam a discussão. Para além da vida. Né? E olha, ficar colado no pai e na mãe a vida inteira é a nossa morte, não é? Sim. Porque a gente não deseja algo além. É ficar no colo eternamente da mãe ou do pai. Né? E ele já começa. Diga, pode falar. Já começa no segundo parágrafo, né? Com esse deslocamento, né? Ao pensar na relação entre a mãe e o pai, né? Quando ele diz assim: nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: você vai, você fique, você nunca volte. Né? E eu acho maravilhoso quando ele diz assim: você vai. Quer dizer, a intimidade. Né? Daí ela vai afastando da intimidade. Você fique. E daí afasta. Né? Mais ainda. Você nunca volte. E ela se posiciona. Né? Então, a mãe deu um exemplo de vida, de posicionamento na vida. Né? E a partir do exemplo da mãe, ele se posiciona no final, né? E o final é maravilhoso, né? Como que você também já colocou aqui, né? Mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, dessa água que não para, de longas beiras, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro do rio. Se joga dentro da vida. Né? E quando se joga dentro da vida, não tem mais culpa e tem remorso. Ele fica ali, ele se sente falido, né? Nesse caso, a gente pensa assim numa neurose, né? Quando o sujeito não corresponde ao ideal dos pais, o que ele acha que é o ideal, na verdade, né? Porque é a leitura dele, né? É o que o sujeito acha que falhou, né? Mas, na verdade, ele escolheu pela vida, ele optou, ele fez uma escolha. Pode ter sido inconsciente, né? Mas a escolha foi em viver. Né? E é isso, né? Vou passar a palavra já para a Ângela, mas é isso, né? A vida é feita de opções. E você fazendo as opções, você assume a responsabilidade de viver. De viver. Não é responsabilidade de peso, nem de leveza. De estar na vida, de viver. Nem de acertar, nem de errar. De viver. Por favor, Ângela. Ângela, não estou te ouvindo. Acho que o microfone está desligado. O microfone está desligado. Abri agora. Eu digo, esse final me intriga muito, porque quando a gente fala que ele optou pela vida, né? Ele optou por uma vida sofrida, uma vida de culpa, porque ele diz assim: sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Ele tem medo de se matar, ele tem medo de desistir da vida. Não é? Sei que agora é tarde. Mas então, ao menos, que no artigo... Então, veja, ele
a opção de vida dele, ele optou por não, eu diria que ele optou por não morrer fisicamente e viver uma vida de sofrimento eterno. Eu ontem assisti a um filme, parecia um pouco bobo, chamado Toscana, eu fui ver por conta da região, e é um homem amargurado pela separação do pai, né? E cresceu tendo raiva do pai, porque na separação ele ficou com a mãe. Então, veja, uma vida amargurada. A vida desse filho é uma vida amargurada. Aí eu fico pensando assim, é uma opção, sabe? Ou é uma falta de opção? Aí eu pergunto a vocês. Como sempre, eu só tenho pergunta. E eu acho que Guimarães faz perguntas, ele não responde. Né? E ao fazer perguntas, você acaba, por não ter respostas para algumas perguntas, né? Fazer escolhas, né? Por não ter respostas. Né? E ele poderia, por não ter resposta, ter optado em ficar junto com o pai e morrer. Mas ele optou pela vida. Né? E não significa que ele tivesse respostas, né? Mas, diante da situação, ele tinha que assumir uma posição. Né? E eu acho isso maravilhoso. Né? Se o pai, ao buscar a terceira via, né? Buscou a morte, ele procurou também 3 vias e optou pela vida. Né? Eu fico e às vezes a opção é um risco, né? Sempre é um risco. Sempre é um risco. Sempre é um risco. Eu pensei também, tem uma questão, né, que num texto de Lacan, né, se um assaltante chega e diz a bolsa ou a vida, que escolha você tem? Não tem. Não é uma tem. escolha forçada, não é? Tem escolha. Se você escolher a bolsa, você morre. Então você tem que perder algo. Algo a gente sempre perde. Né? A gente não consegue ter tudo, né? Então, alguma coisa a gente perde, mas opta pela vida. Fiquei pensando nessa, né, quando você trouxe a questão, achei bem importante, né? Que é uma escolha forçada, né? Desse jeito, mas ele podia optar em morrer, enfim, né? E tem gente que infelizmente opta em se deixar morrer, né? Vamos pensar assim, que ele ficou a mãe de a irmã casou, teve um filho, né? Foi morar longe. O irmão foi ter a vida dele. Depois a mãe, que já estava mais velhinha, também foi morar com a irmã. Restou ele, não é? Ele que sustentava esse lugar do pai perto e longe. Ele que sustentava esse pai lá na terceira margem, né? Porque de repente, se ele desaparecesse, o pai, sei lá o que ia fazer, pegar a canoa e ir para longe, não sabemos, né? Mas de certa maneira ele também sustentava que o pai ficasse ali, um sustentava o outro de longe, espiando, né? Estou pensando agora bem assim, associação livre, né? Se de certa maneira ele também não sustentava esse pai lá. E olha que esse pai longe tinha como a gente já falou, né, um poder maior do que se estivesse perto. Sim. Tem a mesma impressão, né? Desse pai, a partir disso, ficou muito maior na vida de todos, né? E o que esse pai marca aí é o que a gente chama de castração, é a falta. Ele marca a presença na falta. Ele marca a presença pela falta. Pela falta. Pela falta. Porque no tempo que ele estava ali, ele quase não era percebido. Quem tinha voz era a mãe. Né? Então, no momento que ele deixa de estar, todo mundo fala nele, todo mundo come uma coisinha gostosa, pensa nele. Tem dia de Natal, lembra dele. Tem uma chuva forte, ele está lá, mas deve estar sofrendo. Olha o quanto que esse pai é falado quando ele vai embora, né? Nesse perto longe. Né?
isso marca a dimensão do desejo, né? Adiante da falta, a gente sente o desejo de estar perto. E também, sabe, Josiana e grupo aqui, né? Eu fico pensando muito também, quando há muitos anos eu li esse conto, já reli várias vezes, né? E desde sempre me dá a impressão de que essa ausência, né, que ele provoca é também um estado, né, de loucura, né, assim, no sentido dessa loucura mais, assim, dessa, né, não vamos dizer a palavra loucura, mas essa a ausência da consciência de si. Esse pai... Mas a questão, né, é a loucura mesmo. E a o Guimarães trabalha com dois isso, temas, né, ali, nesse livro. Viu? São 21 histórias com dois temas. Loucura e infância. E infância. Até quando ele fala da infância, ele fala de crianças diferentes, né? Marcadas por algumas questões que também podem ser ligadas a esse afastamento de um estado normal, né? Esse normal aí bem entre aspas, porque sabe lá o que é estado normal, né? Mas clinicamente normal, né? Se assim a gente pode chamar. Então, esse pai, essa demência dele, né? Talvez quando o filho, quando ele chama o filho, né? O filho se percebe chamado pela mesma situação, ele diz, não, eu não vou entrar nessa canoa, né? Eu diria até bem prosaicamente, nessa canoa furada, né? Canoa furada. Essa canoa furada do pai, né? Sabe-se lá vai, a gente não sabe. Quem sabe esse pai estava se sentindo muito bem lá, no caminho do tal, né? No caminho do meio, no rio que é a correnteza da vida, fazendo um com o universo, meditando, né? Quem estava sofrendo é quem estava ali fora, olhando para ele. Sim. Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Diz, Ângela, abre teu microfone. Tá aberto até. É muito interessante isso, não é? A questão, claro, eu não entendo de psicanálise, né? Mas o que eu acho interessante é a questão do estranhamento. Por que estranhamos o que sai do habitual? Do habitual. Não é? Aí eu me lembro daquela frase, tem um professor até que começa as lives deles assim, eu sou humano e nada do que é humano me é estranho, né? Então, nada do que é humano é estranho a mim, alguma coisa assim, uma frase de Terêncio. Então, a gente também não sabe viver com o diferente. O estranhamento não vem da diferença, foi uma opção que ele fez, mas uma opção que ninguém aceitou. A opção de seguir o rumo dele. Ele não queria mais nada da vida, a não ser ficar na canoinha dele lá no rio, não é? Então, eu penso muito nessa questão do estranhamento. Isso que você colocou, Josiana, no princípio, né? Mas ele cometeu esse crime, ele era uma pessoa tão normal, tão comum. De repente, né? As pessoas pensam isso, né? Um senso comum, assim, né? Não é? Porque o normal é a gente esperar que todo mundo seja normal. E aí, quando for... Porque ele fez uma escolha diferente da maioria. E o que eu acho interessante é que a gente acha que aquilo realmente é uma coisa muito estranha à natureza humana, à minha natureza, não é? E se comparar logo, eu não faria isso, será? Será? Será que não? Em determinada circunstância não faria? Não é? Será que é tão estranho realmente? Ou faria outra coisa? Será que é tão estranho realmente a mim? Ou está ali somente adormecido? E que de repente pode... Exatamente. Você chegou no ponto, Ângela, acho que você está sabendo tudo de psicanálise. Porque o estranho é aquilo que a gente está lá no inconsciente encoberto, né? De repente vem à tona, estranha porque é difícil se deparar com isso, que está adormecido, e acordou, não é? Aí causa estranhamento. Então, às vezes, a psicanálise também é, para algumas pessoas, entendida como estranha, porque a psicanálise vai buscar aí trazer à tona isso que está encoberto. Isso.
e a gente rejeita o estranho na gente mesmo, não quer nem ter contato, né? Eu não quero Exatamente. conhecer a outra face. Eu não quero Eu acho que você está escondendo o jogo, você está sabendo bastante psicanálise. Não, na realidade, veja, há um tempo, eu frequentava uma escola de psicanálise. Chama-se ainda Traço Freudiano, Veredas Lacanianas. E eu fiquei muito entusiasmada, a gente começou a fazer leitura de Freud e tal, mas eu sempre fui mais, assim, junguiana, né? Eu sempre gostei mais de Jung e tal. Mas aí eu puxei meu carro, imagina que a gente estava traduzindo o Opir. Imagine o Opir, né? A leitura é feita em francês e a gente ia traduzindo de acordo com o que cada um, tem alguns melhores em francês, outros não. Mas eu achei que era um conhecimento que demandava, quer dizer, era um estudo que demandava um conhecimento que eu não tinha, porque Lacan é riquíssimo, né? Ele andou com muitas coisas. Aí, quando se falava no real, eu digo, minha gente, isso é o tal. O real de Lacan é o tal. Tem uma proximidade. Pois é. Tem uma proximidade. Não é exatamente, mas tem uma proximidade. Porque dizia assim, eu dizia brincando com o pessoal, né? Assim, olha, é o indizível, é o inominável, aquilo que quando diz já não é, aquilo que quando você, né, se dá conta já não é. Mas eu vi que era um campo muito rico e eu não tinha cabedal, eu não tinha base, né? Algumas coisas ficaram. E essa expressão alemã... mas começa, Angela, começa. Não, continue. Eu quero só a literatura. Não, é um estudo muito profundo, não tenho mais tempo para isso, não. Tem, sempre é tempo. Mas é muito profundo, tem que estudar topologia, tem que decifrar todo aquele, o outro, o A barrado, não sei o quê. Muita coisa. Sujeito barrado, né? Objeto. O sujeito é barrado, é a terceira margem. É a terceira margem. Não é? Mas eu acho fascinante, eu adoro escutar, eu acho fascinante. E é mesmo, né, Angela? A gente vai se enredando, né? Escutando o outro, isso é fantástico, né? Gente, fiquem à vontade aí, né? Aqui nós estamos com a Cristiane, com a Mara, com a Laura, né? Com a Ivomara, né? Que eu chamo de Mara, com a Patrícia, com a Rose. Fiquem à vontade, né? Nós estamos aqui conversando, mas está aberto para todos, que eu acho que as provocações, não foi à toa, né, que nós pensamos o nome da Josiana para esse conto, né, por razões bem óbvias, né, a gente consegue ver todo esse suporte, né, essa clareza que ela traz, dialogando com a literatura, né, uma ciência muito próxima, né, que é a psicologia, porque ambas as áreas, né, elas dependem eminentemente da linguagem, né? E é pela linguagem que essas áreas mais se aproximam, né? E por essas linguagens que a gente vai entrando nesse processo de autoconhecimento, né? Acho que é isso que meio que a Ângela diz, né? Eu busco a literatura, né? É nesse lugar, né? Nesse lugar de fruição mesmo, né? Que é a proposta muito dos clubes, tanto do conto quanto do romance, né? E olha só, gente, eu vou falar uma frase curtinha do Lacan, Jacques Lacan. O inconsciente é um barquinho. E eu queria falar uma frase do Guimarães para amarrar com essa tua frase. Abrir aspas, Guimarães Rosa. Siga. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é que a vida me ensinou. Isso me alegra muito. Excelente, essa frase é maravilhosa, né? Mas eu não conhecia, né, Josiana, essa frase do Lacan, né? Que a consciência é um barquinho, é isso? O inconsciente. O inconsciente é um barquinho. Olha só, né? O Guimarães, né, Ângela, que entendia muito de psicanálise. Com certeza, entendia muito do inconsciente, né? Por isso que Freud fala, os escritores criativos nos abrem caminho. E além dessa perspicácia dele, ele tinha também alguma coisa que era muito forte, que é essa possibilidade de dialogar com várias línguas.
Sim. Então, ele consegue permear as culturas pela língua. Né? Então, ele vai criando essa perspectiva, mostrando a riqueza que é, não só o domínio da psicanálise, da literatura, mas das línguas. Das né? línguas. Das Ele línguas. foi o primeiro tradutor do húngaro para Nossa. o brasileiro. Até Olha Guimarães não tinha tradução nenhuma do húngaro, né? E ele dominava 7 línguas. É uma apoteose ele era, né? Já na infância, ele tinha domínio do português, do inglês e do francês, que é uma tríade, né? Depois alemão, e depois o alemão, o russo, ele foi abrindo, né? Porque a partir do momento que se domina 3 línguas, você dá conta de abrir para outras, né? Então, essa diversidade linguística, né? Assumida, né? Porque isso foi uma busca, né? Da sua trajetória, né? Viabilizou esse domínio da palavra, né? Isso mesmo. Tem outra frase dele, né? A linguagem e a vida são uma coisa só. Guimarães Rosa. É isso. Tá. E aí a gente pode amarrar o Vygotsky, né? Que é outro pensador importantíssimo na área de linguagem, que ele diz que nós somos nós mesmos por meio da linguagem, né? Nós somos aquilo que a nossa linguagem nos define, né? Somos definidos pela nossa linguagem. Isso é muito significativo, né? Tem alguma coisa aqui no chat? Que riqueza essa ponte de Guimarães com a psicanálise. Verdade, Laura. Fica a dica aí do livro, tá? Gente, na biblioteca da Univille tem Guimarães Rosa e a Psicanálise, Ensaios sobre Imagem e Escrita. Olha, Tânia Rivera, tá? Que eu utilizei também essa autora aqui hoje, né? Maravilhosa. Faz, assim, um link com vários textos do Guimarães Rosa, né? Muito bom. Ô, Josiane, queria dizer só uma coisinha, assim, minha formação é jurídica, sabe? Diga. Minha formação é jurídica. Jurídica. Eu queria ter feito letras, mas fiz direito. E aí, e eu acho, assim, que esse conhecimento que a psicanálise traz, que a psicologia traz, ele seria importantíssimo se fosse dado nas faculdades de direito. Porque a gente olha para uma pessoa, digamos, na área do crime, né? Na área penal, e se condena aquela pessoa. E eu vejo que muitas vezes se condena exatamente pelo estranhamento, por pensar que aquilo é só daquele. É só o outro que tem aquilo, não é? E assim, eu não quis advogar porque é muito difícil você tentar ter um mínimo de imparcialidade com um advogado que tem que tomar um partido, um lado, não é? Vai ser tão imparcial. Como um advogado, por exemplo, um penalista que vê uma pessoa ser condenada porque ele era advogado de acusação, e no fundo, ele sabe que aquele sujeito tinha, no mínimo, atenuantes. Não é? Então, eu acho que esse conhecimento seria tão importante, sabe, na área jurídica, para que não se olhe uma pessoa e se enquadre dentro de um artigo de lei. Não é? Mas isso não... Mas tem, né? Tem algumas Psicologia forense também, né? Tem interlocuções entre psicanálise e direito também. Né? Eu fiz especialização em psicologia jurídica na PUC do Paraná. Josiana? Oi, Josiana, vocês não estão me ouvindo? Você pode ir amarrando a sua fala, por favor, que a gente Vamos vai concluir, né? Senão a gente vai longe aqui. Infelizmente, né? A gente sempre diz, ai, que pena, né? Mas, por favor, fique à vontade. Então, bom, quero agradecer aí muito, né, os comentários de vocês, Ângela, né, as professoras aí, Thaisa, Berenice, quem está no chat também, quem está aí assistindo a gente, muito obrigada pela participação, a gente está à disposição também para outras conversas, né? Então, acho que a interlocução entre
psicanálise e literatura é riquíssima. E Freud sempre valorizou os criativos, porque eles sabem do inconsciente. Eles falam do inconsciente e desse estrangeiro que vive em nós. Nós somos estrangeiros, né? Então, aí eu pensando assim na importância, né, do respeito à diferença. Quando algo nos causa estranhamento, vamos nos questionar o porquê será, né? Que será que isso? Porque não é tudo que é novo ou diferente que causa estranhamento. É algo que tem a ver com a gente, de alguma maneira. Com os medos, fantasmas, alguma coisa, né? É isso que ele está falando do estranho aí. Que a qualquer momento cada um pode também tomar uma atitude que socialmente não seja bem aceita, né? Ou seja, nossa, essa pessoa fez isso, né? É o estranho em nós, né? Esse inconsciente aí. E poder falar disso aí agora, falando da análise, né? A análise é uma travessia. Uma travessia, né? Que fala aí um atravessamento, né? Para se chegar nesse que o inconsciente se torne consciente, né? Então, Muito obrigada, isso. Josiana. Obrigada. Eu peço ao pessoal que coloque a sua palavrinha ali no chat ou lá no grupo, né? A palavrinha que tocou hoje, né? O coração e a nossa alma, nosso momento. E agradeço muito mesmo, né, Josiana? Espero que você possa estar conosco outras vezes. Muito obrigada, Com viu? certeza. Até mais. Até mais. Obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada, Obrigada, Ângela. Josiane. Obrigada pela participação. Estou parando a gravação, gente. Boa noite. Boa noite.